Olá pessoal, eu sou a Rosane da Roma Business, mestre em finanças, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse novo cenário que a gente precisa trabalhar em nossas empresas para que a gente não tenha um grande impacto financeiro em nosso fluxo de caixa. A crise em si, essa questão toda do coronavírus, trouxe para as empresas uma série de reflexos. Algumas já estão com as atividades totalmente paralisadas, outras estão com as atividades atuando de uma forma proporcional, né? E o que eu trago aqui é uma ideia de como enfrentar esse novo cenário, como se organizar para isso. Bem, a gente já tem uma série de medidas aí do governo que visam auxiliar as empresas, principalmente aquelas de pequeno e médio porte, e também algumas questões relacionadas à nossa própria organização interna. Para aquelas empresas que já têm uma gordura, ou seja, conseguiram formar o seu capital de giro ao longo da sua existência, tem investimentos, aplicações financeiras e recurso de imediato disponível, para elas enfrentar esse problema talvez seja um pouco mais fácil, porque há uma reserva de recurso a ser consumido. Para aquelas que não têm esses recursos, as dificuldades são maiores. Então, nesse novo cenário em que a gente precisa traçar, é fundamental que a gente trabalhe com uma ideia de planejamento. A nossa orientação tem sido trabalhar com uma previsão de fluxo de caixa de 90 dias. Lógico que se orçar fluxo de caixa antes, quando a gente tinha um certo padrão de comportamento nos números, já era difícil, já era um desafio. Imagina agora em que a gente tem aí fatores que a gente não domina. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, existe uma insegurança muito grande em termos econômicos e financeiros no mercado. Mas isso não impede que a gente se programe e se planeje. Então a sugestão é que se crie um quadro sintético para a sua empresa, onde você trabalhe numa ideia de 3 meses, 30, 60 e 90 dias, considerando abril aí pela frente, né? E que as ações sejam pensadas nesse formato. Nesse fluxo, a ideia é que você divida as suas entradas de recurso e faça uma programação delas para os 3 meses em valores totais, e dessas entradas você desconte os valores de inadimplência previstos, né? Eu sei que medir inadimplência nesse momento também não é algo muito fácil, mas é necessário que você converse com seus clientes, que você entenda a situação de cada um e que você possa prever alguma prorrogação que você tenha que dar, você cria uma estratégia para isso, e também aqueles que não vão conseguir pagar, que você tenha uma expectativa de quanto não receber. Além disso, você deve separar as suas saídas em saídas que não podem ser atrasadas. Por exemplo, a folha dos colaboradores, você precisa pensar em uma estratégia para reduzir o impacto na folha. A gente já tem aí algumas medidas como as férias, né, que hoje podem ser feitas no formato para a própria calamidade pública. Então, nesse formato, o pagamento de férias ele acaba sendo no 5º dia útil do mês seguinte, e também 1/3 de férias ele pode ser pago lá na época da gratificação natalina, que seria ali em novembro, quando a gente paga a primeira parcela do 10º, né? Então, as férias você pode usar para os seus colaboradores, você pode trabalhar tanto com férias coletivas como individuais. Há também algumas possibilidades de redução de jornada, caso os trabalhadores estejam ociosos, e também o banco de horas para compensação em até 18 meses. Então, veja as medidas que você pode adotar na sua empresa para reduzir o custo da folha de pagamento, mas também conseguir preservar os seus colaboradores. Além disso, outras saídas que são essenciais você deve considerar nesse fluxo de saídas. Trabalhe com seus fornecedores e veja com eles a possibilidade de prorrogação, sem multa e sem juros de preferência dos seus títulos, para que você possa, então, conseguir entender o que realmente você precisa pagar nesses 3 meses, né? Considere uma atividade mínima no seu faturamento ou considere a hipótese de não abrir a sua empresa. Em relação ao faturamento, faça uma estimativa, isso é de cada negócio, de cada empresa, porque dependendo da sua atividade, você vai encontrar uma oportunidade para melhorar as suas entradas. Por exemplo, o pessoal tem trabalhado aí com home office, e não só com atendimento home office, mas também com teleentregas, com deliveries, com vendas pela internet, buscando soluções até de intensificar alguns produtos que têm mais aceitação no público atual. Também trabalhe na ideia de bancos, né? As empresas aí que têm empréstimos hoje já conseguem fazer uma postergação desse pagamento, né? Suspender o pagamento aí por 60 ou 90 dias em alguns bancos, mas é preciso conversar com o seu gerente e fazer uma solicitação.
Além do fluxo de caixa, esse desembolso dos bancos, você também pode prever a questão dos impostos. As medidas trazem que empresas do Simples podem aí suspender o pagamento dos tributos dos próximos meses e passar a pagar lá a partir de outubro. Então veja também essa possibilidade e contemple na sua projeção. O FGTS também tem uma alternativa para isso. Além disso, separe aquelas contas que você precisa pagar realmente nesse período. Converse com o dono do imóvel, caso ele esteja alugado, e veja a possibilidade de notificação quanto ao aluguel. E também extraia desse fluxo em um outro grupo de contas, aquelas contas que você vai suspender o pagamento por enquanto. Então, separem o que é essencial e o que não é essencial e que pode ser negociado. Com isso, você vai ter uma visão nesses 3 meses de qual é o recurso que você realmente precisa, né? Quanto de fluxo de caixa você deve ter, quanto de capital para poder superar esse período aí de crise. Esse é o valor que você deve aí tentar captar com uma linha de crédito mais barata. Por exemplo, o BNDES já anunciou algumas medidas aí que podem trazer recurso com valor baixo, mas você deve buscar um agente para isso. E também veja com o seu próprio banco se existe alguma linha disponível. Mas não saia já contratando empréstimos. Pense antes e planeje quanto é o valor, porque se a parcela que você contratar agora não couber no bolso lá na frente, a gente pode ter sérios problemas de fluxo de caixa posteriormente, então tenha cuidado com isso. Outra questão é que planejar nesse momento é muito importante, mas não trace um cenário para o seu fluxo de caixa nem tão otimista e nem tão pessimista. Nesse momento seja realista o mais possível, né? Eu diria que um certo realismo com um pouco de pessimismo, né? Mantendo um cenário um pouco conservador para que as surpresas não atinjam tanto a sua empresa. Com base nesse planejamento, aí você pode tomar algumas ações, mas não saia já agindo, captando recurso, gerando um tipo de endividamento. Tenha muito cuidado com isso, para que a sua empresa, então, não tenha sérios problemas financeiros.